Imagine o desespero de uma garganta seca, o sol castigando, enquanto a mente se agarra à memória de algo que você teve em abundância, mas nunca valorizou até que sumiu. Em um tempo distante, existiu uma vila chamada Águas Claras, um verdadeiro paraíso onde um riacho cristalino serpenteava entre as casas como um dom constante da natureza. Suas águas eram puras, abundantes, suprindo cada necessidade dos moradores. Ninguém jamais conheceu a sede ali. As crianças brincavam em suas margens, as mulheres lavavam roupas cantando, os homens regavam campos verdejantes. Mas como acontece com as maiores bênçãos, essa abundância um dia se tornou invisível aos olhos de quem a possuía. Esta é a história de como a Vila Águas Claras aprendeu, da forma mais dolorosa, que o verdadeiro valor de algo só é revelado em sua ausência. Prepare-se para refletir sobre as águas da sua própria vida, aquelas que você talvez esteja tomando como garantidas e que um dia podem simplesmente não estar mais lá. Por gerações, o riacho havia sido o coração pulsante da vila. Suas águas corriam com força, límpidas como cristal, alimentando não apenas as necessidades básicas, mas também os sonhos e a prosperidade de todos. As crianças aprendiam a nadar em suas águas mornas, os campos produziam colheitas fartas e os jardins floriam em cores vibrantes. Era impossível imaginar a vida sem aquela fonte inesgotável de vida. Mas a facilidade tem um preço perigoso. Com o passar dos anos, a abundância levou à negligência. Torneiras eram deixadas abertas por horas. Água era desperdiçada em lavagens excessivas. E o que era ainda pior, o riacho se tornou um local conveniente para descartar pequenos lixos e resíduos. Afinal, a correnteza levaria tudo embora, não é mesmo? Havia na vila um ancião chamado Elara, de cabelos brancos como a neve e olhos que haviam visto muitas estações passarem. Ele observava tudo com crescente preocupação. Suas palavras de alerta ecoavam pelas ruas vazias. A água, assim como a vida, precisa de respeito e cuidado. Ela pode nos ser tirada tão facilmente quanto nos foi dada. Mas seus avisos eram vistos como pessimismo de velho, lamúrias desnecessárias de alguém que havia perdido a capacidade de apreciar as bênçãos da vida. Os moradores de Águas Claras estavam cegos pela rotina. Eles acreditavam que, assim como o sol nascia todo dia, o riacho jamais pararia de correr. Que ironia! A maior bênção da vila se tornaria a sua maior maldição. Ninguém imaginava que o impensável estava prestes a acontecer. O verão chegou mais quente que o normal. O sol parecia ter uma sede voraz, bebendo a umidade do ar e ressecando a terra com uma intensidade nunca vista. O riacho, que antes era uma correnteza robusta e musical, começou a estreitar-se dia após dia. Pedras antes submersas emergiram como ossos expostos, e pequenas poças de lama começaram a aparecer em seu leito. Os primeiros atritos entre vizinhos surgiram, discussões por baldes de água, olhares desconfiados, medições cuidadosas de cada gota. O que antes era abundante agora precisava ser dividido, pesado, economizado, mas ainda assim, muitos se agarravam à negação. É só um verão mais seco, diziam uns aos outros. Logo, a chuva virá e tudo voltará ao normal. Ignoravam deliberadamente as rachaduras que se abriam na terra como feridas, as folhas amareladas que caíam das árvores antes do tempo, o silêncio perturbador onde antes havia o canto dos pássaros. Elara intensificou seus apelos. Com a voz embargada pela emoção e pela urgência, tentou reunir a comunidade. Precisamos limpar o que jogamos no riacho, dizia ele. Precisamos ir até a nascente, encontrar a fonte do problema. Mas poucos o ouviram, e as tentativas eram desorganizadas, fracas, como se ainda houvesse tempo infinito para corrigir os erros. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses intermináveis. O que era um mero verão seco se transformou em uma terrível seca que Águas Claras nunca havia conhecido. A água estava cada vez mais escassa, racionada, disputada. O desespero começava a tomar conta dos rostos, das conversas, dos sonhos. Elara sabia que o fim era inevitável,
Mas o que ele não sabia era que a causa real daquela tragédia era mais profunda do que qualquer um ousava imaginar. E então chegou o dia que ninguém queria ver. O riacho secou completamente. Onde antes havia vida, movimento e esperança, agora restava apenas um leito de pedras expostas, lama ressecada e uma quantidade chocante de lixo acumulado. O silêncio era ensurdecedor. A vila, antes vibrante e próspera, transformou-se em um fantasma de si mesma. A sede se tornou uma companheira constante. Doenças começaram a se espalhar. A fome chegou logo depois, pois sem água as plantações morreram. Um êxodo silencioso começou. Famílias inteiras partiram em busca de outros lugares, outras fontes, outras esperanças. Aqueles que ficaram enfrentavam não apenas a sede física, mas uma sede ainda mais dolorosa, a sede de redenção. Nos olhos uns dos outros viam o reflexo da própria culpa. As palavras de Elara ecoavam como fantasmas em suas mentes. Respeito e cuidado, palavras simples que haviam ignorado até ser tarde demais. Mas às vezes, do mais profundo desespero, nasce a mais genuína transformação. Um jovem, antes cético e arrogante, tomou uma decisão que mudaria tudo. Em vez de fugir como outros, ele procurou Elara. "Não vamos desistir", disse com uma determinação que surpreendeu até a si mesmo. "Vamos até a nascente. Vamos descobrir a verdade." Com os últimos resquícios de força e esperança, o pequeno grupo liderado por Elara e o jovem iniciou a árdua jornada rio acima. Cada passo era uma oração silenciosa, cada parada uma prova de fé. Eles iam em busca da fonte da vida que haviam perdido. O que encontrariam lá, no coração da montanha, não era apenas a nascente do riacho, mas a chocante verdade por trás da desgraça de Águas Claras. Após dias de caminhada exaustiva, com os pés feridos e a esperança por um fio, eles finalmente alcançaram a nascente. O que viram os deixou paralisados. Não era a natureza que havia falhado. A nascente estava lá, pulsante, viva, mas completamente bloqueada por uma montanha de detritos. Galhos secos, pedras soltas e, para o horror de todos, uma quantidade impressionante do próprio lixo que haviam descartado descuidadamente ao longo dos anos. A água estava lá, presa, sufocada pelo descaso humano. A seca havia apenas acelerado o que a negligência deles já preparava há décadas. Eles não haviam perdido a água por um capricho do destino, mas por suas próprias mãos. A verdade doía mais que a sede. Com lágrimas nos olhos e um peso esmagador no coração, mas também com uma determinação que nascia da mais profunda humildade, o grupo começou a trabalhar. Cada pedra removida era um pedido de perdão. Cada detrito retirado era uma promessa de mudança. E lentamente, quase como um milagre, um murmúrio começou a brotar da nascente desobstruída. O som cresceu, transformou-se em um fluxo constante, depois em uma correnteza revigorante. A água retornou à vila Águas Claras. A vila se reergueu, mas nunca mais foi a mesma. Eles haviam aprendido a lição mais preciosa da vida. A gratidão e o cuidado são o alicerce de toda a abundância. Amigo, esta parábola nos convida a olhar para as águas em nossas próprias vidas. Quais são as suas águas? Talvez seja sua saúde, seus relacionamentos, seu tempo, sua fé, sua família. Quantas dessas fontes você tem tomado como certas, sem o devido cuidado e gratidão? Quantas estão sendo sufocadas pelo seu próprio descaso? Não espere que elas sequem para perceber seu valor. Comece hoje a valorizar, a cuidar, a nutrir cada bênção que você tem, porque a vida, assim como a água, é um presente precioso que exige atenção constante para não secar. Se esta parábola tocou seu coração e te fez refletir, junte-se à nossa comunidade de busca por propósito. Inscreva-se no canal Parábolas com Propósito. Curta este vídeo para que ele alcance mais pessoas. Deixe seu comentário compartilhando qual água você vai começar a valorizar hoje. E ative o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias que transformam vidas. Sua participação é fundamental para levar esta mensagem de esperança e sabedoria a cada vez mais corações.